Bom, então vamos lá. Iniciando, a disciplina tem a nomenclatura de estruturas pré-moldadas e concreto protendido. Então, basicamente, nós temos dois grandes assuntos para abordar, né? As estruturas pré-moldadas, pré-fabricadas e as estruturas de concreto protendido. Em alguns casos, há uma similaridade entre as duas. A gente pode ter, por exemplo, estruturas pré-moldadas com proteção. Então, tem coisas que existem uma similaridade, uma aplicação de ambos os dois assuntos no mesmo, né? Mas há também aí diferenças, né? De maneira que a gente vai separar os dois conteúdos. A, a primeira parte da disciplina eu vou abordar estruturas pré-moldadas e pré-fabricadas e na segunda parte eu vou abordar as estruturas de concreto protendido. Tá? Então essa primeira aula já é uma aula de estruturas pré-moldadas barra pré-fabricadas. Já eu explico melhor a diferença entre pré-moldado e pré-fabricado. Tá? Então esse é o primeiro assunto, né? Estruturas pré-fabricadas. Como está escrito aqui, o conteúdo 1 seria Introdução à Pré-Fabricação. De maneira geral, aqui estão os 8 conteúdos que eu planejei para a gente abordar nessa disciplina. Então a gente inicia ali com uma introdução à pré-fabricação, que é o conteúdo que nós veremos hoje. Continuamos depois com fabricação, transporte e montagem de pré-fabricados. Também quero iniciar esse conteúdo ainda hoje, né? Para dar tempo de vencer tudo aquilo que eu tenho planejado. Terceiro conteúdo seria projeto de estruturas pré-fabricadas. E o quarto conteúdo seria aí ligações e dimensionamento de elementos especiais. Também é um conteúdo relacionado às estruturas pré-fabricadas, né? Porque as ligações são a grande diferença entre as estruturas de concreto moldado no local e as estruturas de concreto pré-fabricado. E a gente tem vários elementos especiais, né, que são utilizados em pré-moldados que geralmente não são abordados em disciplinas de concreto armado na graduação. Por exemplo, os consolos de concreto, os dentes de concreto, né, os chamados dentes Gerber, os cálices de concreto, são elementos, o bloco parcialmente carregado também é um assunto interessante. Então são elementos que são distintos daqueles elementos comuns que nós estamos acostumados a dimensionar. Por exemplo, uma viga de concreto armado, o dimensionamento dela, a gente tem aquelas milhões de hipóteses, né? Milhões não, algumas hipóteses, né? Por exemplo, a principal é que consideração de que as seções permanecem planas após a deformação da viga, né? No caso dos elementos especiais, né, que são chamados também de regiões D ou descontínuas, você não tem como assumir essa consideração, de maneira que a gente chama de elementos especiais. Tá? Parece que alguém falou alguma coisa aqui no grupo, deixa eu ver. Tá. Professor, eu tô chegando agora do serviço. Calma, ok. O pessoal comentando aqui que está chegando agora, ok. Aparentemente vocês comentaram que estavam ouvindo bem lá no WhatsApp. Eu prefiro, quem está aqui, né, fala aqui no chat, porque eu estou com a tela do chat aqui aberta. Mas se você falar por lá, se eu ver aqui a notificação, eu olho lá também, tá? Então, esses elementos especiais, por exemplo, um consolo, você não consegue admitir essa hipótese, né, de que as seções permanecem planas após a deformação e a gente precisa ter outros modelos de cálculo para serem aplicados para dimensionar. Então, é um assunto muito importante que vai estar muito ligado às estruturas pré-fabricadas em pré-fabricados, principalmente por conta da necessidade de fazer ligações, né? E naturalmente as ligações são a maior diferença entre as estruturas pré-fabricadas e as estruturas concreto moldado no local. Exige-se aí a utilização de vários elementos especiais, como por exemplo os consolos que eu comentei agora há pouco, tá? Então, esses 4 primeiros tópicos seriam os tópicos de concreto pré-fabricado ou concreto pré-moldado. A partir disso, nós vamos ali para o tópico 5, 6, 7, 8. Esses 5, 6, 7, 8 são tópicos já mais relacionados à proteção, né? Concreto protendido. Então, a gente inicia ali no capítulo 5 uma introdução ao concreto protendido. O capítulo 6 aí seria sistemas e tipos de proteção mais aplicados, né? E falar um pouco mais também sobre os materiais no concreto protendido. Importante a gente ter esse assunto, né? O 7 é um assunto fundamental em concreto protendido, que seria perdas de proteção. E por fim, no capítulo 8, seria
uma introdução ao dimensionamento de estruturas protendidas, tá? Então, esses seriam os 8 tópicos, né? Uma disciplina de 32 horas não permite aí que a gente aprofunde muito em nada, né? Porque 32 horas para dar um curso bem legal seria só de pré-fabricado aí, especificamente para dimensionar algum tipo de elemento especial e tal. Então a gente vai ter uma estrutura, vou tentar dar o máximo de conteúdo, né, de maneira a abranger todos esses 2 tópicos, né, e que vocês consigam aí ter uma boa aprendizagem, né, de estruturas de concreto pré-moldado e de concreto pré-fabricado. Aparentemente alguém levantou a mão, não sei se propositalmente Ô, aqui. professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, pode falar. Eu sou Gabriel, sou engenheiro civil, Oi, Gabriel. estou, como é que fala? Estou na aula aí faz bastante tempo já. Queria ver com o professor, de repente, assim, se o professor acha que o tempo é, como é que fala, insuficiente, já foi nos falado anteriormente que poderia ser dado um fim de semana a mais, caso havendo necessidade, entende? Então isso aí pode ser arranjado de acordo com a nossa necessidade. Se o professor achar que é pertinente e, claro, se o pessoal também quiser, eu estaria disposto, por exemplo. Tá. Ok, Gabriel, eu não sabia dessa informação, poderei confirmar isso aí depois, né? Confirmar não, mas depois ver com a coordenação do curso aí. Se for o caso, a gente tenta, se for possível para os colegas e for possível fazê-lo, a gente tenta fazer um final de semana a mais. Mas eu tentei organizar de uma maneira que a gente abrange esse conteúdo nas 2 semanas, mas é lógico que vai depender do andamento, né? Então vamos caminhar nesse final de semana, Gabriel. Vamos ver até onde eu vou conseguir chegar. E a partir desse final de semana eu vou ter uma noção se vai dar para terminar ou não o conteúdo, tá? Então, dependendo do andamento desse final de semana, né, se eu conseguir terminar os 4 capítulos aí de pré-fabricados, eu acho que no outro final de semana daria tempo, tá bom? Mas assim, o conteúdo que eu pretendo mostrar a vocês aí vai ser bem interessante. Eu acho que vocês vão aprender bastante coisa aí nesses 2 finais de semana, ou possivelmente 3, tá? Mas eu agradeço aí a colaboração, Gabriel. Vou confirmar, e se for o caso, a gente tenta usar mais um final de semana assim, tá bom? Valeu. Então, seria essa ideia, né, dos 4 primeiros tópicos relacionados à pré-fabricação, pré-moldados, e os outros 4 tópicos ali relacionados ao concreto protendido, ok? Tá, o que mais que eu trouxe aqui? Para a aula de hoje, então, né, essa aula de hoje a gente vai ver mais coisa. Na verdade, eu quero entrar no 2 também. Mas para essa primeira apresentação aqui, a gente vai ter ali a introdução à pré-fabricação, é o conteúdo. A gente vê ali um pouco sobre as considerações iniciais, entender um pouco das definições, o que é pré-moldado, o que é pré-fabricado, o que é industrialização da construção, né? São conceitos muito importantes e que são necessários se entender quando a gente fala de pré-fabricados ou pré-moldados, tá? Porque a pré-fabricação do concreto é, na verdade, um sistema construtivo por completo, né? Ele não é simplesmente uma derivação do concreto armado, né? Ele é um sistema construtivo totalmente diferente e está muito relacionado à industrialização da construção. Então a gente precisa ter muito claro o que é o pré-fabricado, o que é o pré-moldado, o que é a industrialização da construção ou também racionalização, modernização da construção. São assuntos muito importantes que eu particularmente tenho bastante apreço e abordo já há algum tempo na minha vida profissional. Tá? Falar um pouco sobre a vantagem, né, da aplicação de pré-fabricados, da utilização dos pré-fabricados, né? Evidentemente, quando a gente pensa em pré-fabricado, já pensa em rapidez, agilidade de construção, limpeza do canteiro, né? São várias vantagens interessantes que a gente vai abordar aqui. E por fim, um campo de aplicação. Então essa aula é a aula mais curta, provavelmente, é uma aula que está bem relacionada a essa parte de introdução, né? Contextualização, para que vocês tenham aí, né, se ambientem ao assunto que vamos abordar nessa disciplina, tá bom? Aí, com relação à avaliação, naturalmente a gente precisa fazer alguma espécie de avaliação, né? Eu acho que esse não é o grande objetivo, mas eu preciso lançar uma nota no final do conteúdo, né? Então o que eu organizei aqui para vocês é a gente ter uma avaliação que vai ser provavelmente feita até mês que vem. Acredito que não vai ter como ser presencial, portanto penso eu que
nós faremos de uma maneira remota também, né? Para a primeira turma, a disciplina de estruturas de fundações e obras de arte, eu passei para eles através de um formulário online, né? Então fiz um formulário online, passei para eles, eles tiveram ali um tempo para fazer essa avaliação. Ela vai ter um peso 6 aí na nota final, e nós teremos listas de exercício, né? Provavelmente uma lista para cada final de semana, então 2 listas que comporão aí 4, vai ter um peso 4 ou 40% da nota final, tá bom? Então teremos uma avaliação e 2 listas de exercício, a ideia é essa, tá? Então as listas são importantes para que vocês apliquem aquilo, e a avaliação vai ser uma coisa mais teórica, né? Mais um formulário online que vocês vão ter um tempo para responder, para a gente ter uma nota final para apresentar, né? Acho que o mais importante aqui é o aprendizado que vocês vão ter no conteúdo, aquilo que vai ser, vamos dizer assim, assimilado por vocês, mas evidentemente o sistema exige que a gente faça uma avaliação, então terá nesse contexto aí uma avaliação baseado nesses critérios que eu apresentei agora, tá bom? Pessoal, o Gabriel participou aquela hora, toda vez que alguém quiser participar, fica à vontade, tá? Você pode levantar a mão, ou pode, se eu não ver a mãozinha, pode chamar também no microfone, podem ficar à vontade para participar. Eu até prefiro que vocês participem, né? Até para ter um diálogo legal aí, tá? Como a gente não, muito provavelmente, eu penso, né? Uma visão individual, muito provavelmente nós não poderemos nos encontrar nessa disciplina, acho que não vai ter aula presencial, né? Pelo menos pela programação inicial. Acho que até o mês que vem não haverá possibilidade de ter encontros presenciais. Uma apresentação, né, de quem sou eu. Meu nome é João Victor, completo é João Victor Maciel de Andrade Silva. É um nome bastante grande, aí o pessoal até tira um sarro. Eu sou engenheiro civil também, assim como o Gabriel, aí também sou engenheiro civil. Sou formado lá na UEM, lá no Paraná. E também sou mestre em engenharia de estruturas, né? Fiz um mestrado em engenharia de estruturas também lá na UEM, em Maringá, tá? Então minha formação acadêmica é essa, né? Tenho uma sobre engenheiro civil e também sou mestre em engenharia de estruturas. Atualmente, né, eu trabalho com sou professor aqui na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Faz mais ou menos um ano que eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, sou lá do Paraná, né? Sou natural de Umuarama, não sei se alguém conhece, sou de Umuarama, no Paraná, próximo a Maringá, ali próximo a Paranavaí, Cascavel, Cianorte. E vim aqui, recentemente passei aqui num concurso, há um ano mais ou menos atrás. Aliás, vai fazer um ano agora, semana que vem, que eu estou aqui em Dourados. Eu me mudei aqui para o Mato Grosso do Sul, né, para dar aula aqui na UEMS. Minha profissão hoje é ser professor aqui na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Além disso, paralelamente a isso, eu trabalho com estruturas pré-moldadas, pré-fabricadas, principalmente com consultoria, né, com projetos para algumas fábricas de pré-fabricados. Hoje, as fábricas que eu trabalho estão lá no Paraná. Eu, na minha vida profissional, trabalhei sempre com estruturas, né, sempre com estruturas pré-moldadas, né, desde o terceiro ano da graduação. Eu entrei num estágio numa fábrica de pré-moldados lá da minha região e fiz esse estágio no terceiro, depois fiz nas férias do terceiro ano, nas férias do terceiro para o quarto, eu fiz a primeira vez o estágio, depois fiz pela segunda vez nas férias do quarto para o quinto novamente, e depois dessas férias aí do quarto para o quinto, teve uma greve lá na UEM e eu já fiquei na empresa, né? Eu comecei a trabalhar daí na empresa, fiz o quinto ano da minha graduação, eu fiz paralelamente a graduação e também já estava trabalhando nessa empresa, a princípio como estagiário, depois me formei e aí atuei como engenheiro mesmo da empresa e atuei lá por uns 3 anos mais ou menos, né? Aí passado um tempo eu resolvi ir para a área acadêmica um pouco e por acaso, né, nessas loucuras da vida, eu passei num processo seletivo para professor sem mestrado ainda na época, estava fazendo mestrado, mas não tinha terminado. Passei num processo seletivo para ser professor temporário lá na Universidade Estadual de Maringá, lá na UEM. E naquele momento a empresa que eu estava com algumas dificuldades, eu resolvi ir para a área acadêmica, mas continuar, né, trabalhando com, vamos dizer, consultorias e também com projetos de estruturas pré-moldadas, pré-fabricadas. E aí desde então fiquei ali na Universidade Estadual de Maringá, lá na UEM, fiquei como professor lá por um tempo.
por uns 3 anos, 2 anos e poucos, não me lembro exatamente, também uns 2 anos e meio, 3 anos. Foi quando terminei o mestrado e depois passei aqui no concurso e me mudei para cá. Então, minha trajetória profissional é essa. Trabalhei sempre com estruturas pré-fabricadas e pré-moldadas. Fiz minhas pesquisas também em estruturas pré-fabricadas e pré-moldadas, né? Na graduação, eu já fiz o meu TCC nesse assunto. Depois, minha pesquisa de mestrado também foi relacionada a pré-fabricados. Então, é um assunto que eu particularmente tenho muito interesse, né? Teve sempre muito presente na minha vida profissional e também na minha vida acadêmica, né? Até hoje. Recentemente aí eu iniciei um projeto, né? Eu vejo uma grande necessidade, né, de nós falarmos sobre uma modernização da construção civil. Particularmente, eu não sei qual é a visão de vocês, mas essa é uma visão particular. Eu entendo que nós temos uma construção civil muito manual, vamos dizer assim, muito atrasada, né? Esse é meu ponto de vista. Eu tenho essa visão que ela ainda apresenta algumas características que eu acho, vamos dizer assim, atrasadas, né? Porque a gente tem tantas tecnologias, ferramentas modernas que poderiam ser aplicadas para a gente ter uma maior produtividade, ter uma mão de obra mais qualificada e tudo mais, e a gente ainda tem uma construção civil, de modo geral, ainda bastante atrasada em relação, por exemplo, a outras indústrias, né? A construção civil é considerada uma indústria, de certa maneira, né? Do ponto de vista econômico, né? Indústria da construção civil. Entretanto, acho que vocês já têm essa percepção de que, do ponto de vista de modernização, é uma indústria bem pouco moderna em relação a outras, né? Você pega, por exemplo, a indústria automobilística, totalmente automatizada, mecanizada, processos racionais, enfim, tilt-up, uma coisa, todo um sistema cheio de processos. Já na construção civil nós temos uma, por exemplo, pensando em construções pequenas e médias, né? Geralmente uma construção muito relacionada a uma coisa quase que manual, né? Não sei se vocês têm essa percepção também, mas de certa maneira acertar lajota sobre lajota com uma argamassa de uma maneira bem uma visão muito crítica sobre o assunto. Os romanos há 2000 anos atrás já faziam isso, né? Assentar pedra sobre pedra usando uma argamassa ali. Então, de pensar que 2000 anos depois nós estamos fazendo uma coisa similar, né? Tá certo que a tecnologia da argamassa já está muito mais desenvolvida, mano, né? As lajotas cerâmicas também têm um desempenho muito melhor do que do ponto de vista de economia e tal, muito melhor do que as pedras utilizadas antigamente, o impacto é menor, enfim, mas é similar, né? A gente precisaria, eu acho, pensar em coisas mais modernas e nesse sentido, o concreto pré-fabricado, o concreto pré-moldado tem muito mais isso, né? As estruturas pré-moldadas, existe, geralmente são indústrias de pré-fabricados, é uma fábrica, né, que vai produzir isso com processos racionais, isso com utilização de equipamentos modernos, né, que vão racionalizar o processo, que vão dar agilidade à produção. Então, vou falar mais sobre tudo isso, mas nesse contexto eu criei um projeto nas mídias sociais recentemente para divulgar, né, conteúdo sobre isso e, de certa maneira, conscientizar as pessoas, né, os engenheiros, arquitetos, tecnólogos, os profissionais da construção civil como um todo, sobre essa necessidade. Eu acho que nós temos que falar sobre isso, então eu criei esse projeto, né, há algum tempo. Até as últimas semanas estou um pouco parado, porque eu estava nos preparativos para algumas coisas, mas convido a todos aí que tiverem interesse no assunto que acompanhem lá. Se quiser colaborar também de alguma maneira, fique à vontade, tá? Então, acho que a apresentação era isso. Vamos entrar agora de fato no assunto, tá bom? Vamos lá. Pessoal, primeira coisa, norma técnica brasileira, a norma mais importante que aborda o assunto de pré-fabricados, pré-moldados é a NBR 9062, né? Essa norma foi revisada recentemente, então 2017, a gente está vendo ali, né? A última versão era de 2006. É uma norma bastante completa, até do ponto de vista da aplicação das estruturas pré-fabricadas. Ela é bastante completa, ela é muito interessante para quem vai trabalhar, para quem já trabalha. Se tiver alguém que já trabalha com isso também, quiser colaborar durante a aula, fica à vontade, tá? Já faz projeto ou já trabalha numa fábrica, pode colaborar da forma como for possível. Ou tem alguma experiência, pode colaborar também.
Mas assim, é uma norma bastante interessante para quem vai trabalhar com isso. Recomendo fortemente que a tenha, né? Tenha aí na sua biblioteca, como arquivo digital ou como arquivo físico, você que sabe. Mas é uma norma bastante interessante. Ela aborda, do ponto de vista de projeto, ela é bem completa, né? Ela veio atualizada agora em 2017, abordando um assunto que não era pouco abordado, mas não era completamente abordado na versão de 2006, que é principalmente as ligações semirrígidas, né? Existe uma questão muito importante que são as ligações semirrígidas em concreto pré-moldado, e eu vou falar sobre isso, tá? Vamos lá. Então o nome da norma é Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-Moldado, NBR 9062, 2017, a última versão dela. Algumas definições de pré-moldagem e de pré-fabricação, né? Considera-se aí como pré-moldagem, né, aquele processo de construção onde a obra vai ser feita fora do seu local de uso definitivo, né? A pré-moldagem já vai ter aplicada sobre ela os conceitos de industrialização de pré-fabricação. Então, quando você está lá no seu canteiro, por exemplo, de obra, e você produz, vamos dizer, os pilares ou as vigas, né, no canteiro, mas não no local definitivo. Então você produz ali no nível do solo, por exemplo, as vigas, são vigas iguais, você produz ali, faz umas formas e produz ali. Isso é a pré-moldagem, né? Você está pré-moldando, está moldando o elemento fora do local de uso definitivo dele. A pré-fabricação é um método industrial, né? Nesse caso, então, vamos dizer assim, a pré-fabricação ela vai considerar, ela vai ser a pré-moldagem, mas feita dentro de um ambiente industrial, aplicando-se método de produção em massa, utilizando-se equipamentos que vão agilizar a produção, processos que são racionais. Então, quando você tem a pré-moldagem sendo feita por exemplo, fora do canteiro e sendo feito num local apropriado para isso, por exemplo, numa fábrica de pré-fabricados, você tem o elemento pré-fabricado. Então, vamos lá, a diferença então do pré-moldado para o pré-fabricado basicamente é isso, né? Você ter a pré-fabricação sendo feita num ambiente industrial, com processos racionais, com equipamentos que agilizam a produção em massa, por exemplo, uma dobradeira de aço, né? Você utilizar uma ferramenta que vai dobrar o aço, então você tem a produtividade da dobragem, né, do corte e dobra de aço muito maior do que a produtividade se você tivesse sendo feita ali por operários, né? Então a pré-fabricação é você fazer o elemento, além dele ser feito fora do local de uso definitivo, ele ser feito numa fábrica, num local apropriado, preparado para ter a produção mais produtiva, né? Se é que eu posso falar isso. Então a pré-moldagem, vamos dizer assim, a pré-fabricação, a pré-moldagem ela é fazer fora do local de uso definitivo, mas a pré-fabricação é também a consideração disso no ambiente industrial, com uma produção mais bem definida. Segundo a NBR 9062, né, ela define, agora eu vou ler para vocês aqui, que o elemento pré-moldado é aquele que é moldado previamente e fora do seu local de utilização definitiva na estrutura. Já o elemento pré-fabricado para a NBR 9062 é o elemento pré-moldado que é executado industrialmente em instalações permanentes de uma empresa destinada para este fim. Tá bom? Então, observem que, vamos dizer assim, o pré-moldado faz parte da pré-fabricação. Só que a pré-fabricação é feita, além do elemento ser feito fora do local de uso definitivo, ele é também executado no ambiente industrial. As instalações desse ambiente são instalações próprias para fazer o elemento concreto pré-fabricado. Então, as pessoas que trabalham ali trabalham com isso, já são, vamos dizer assim, preparadas para fazer a produção em massa, né? E assim por diante. Bom, tem que estar em conformidade ainda com algumas outras especificações, né, que são muito relacionadas a esse assunto, né, principalmente a produção no ambiente industrial, tá bom? Uma outra definição muito importante que nós não podemos perder de vista aqui é a questão da industrialização da construção, né? Tem uma definição que eu gosto bastante, é do
Ordonez, né? A de 1974. Na verdade, não fui eu que encontrei essa definição, tá no livro do professor Debs. Esse livro aqui, não sei se alguém já conhece, é um livro, é o melhor, vocês estão vendo aí na tela, é a melhor bibliografia nacional sobre estruturas pré-fabricadas e pré-moldadas, tá? Chama Concreto Pré-Moldado, Fundamentos e Aplicações, professor Munir Khalil Debs, né? É um excelente livro. A versão mais nova dele é de 2017 também. A primeira versão é de 2002. É um excelente livro aí para quem gosta de pré-fabricado. Recomendo a todos que o tenham, né? Então, essa definição aí do Ordonez está nesse livro, tá? E ele define a industrialização da construção é o emprego de forma racional e mecanizada de materiais, meios de transporte e técnicas construtivas para se conseguir uma maior produtividade. Então, quando você emprega aí seus meios, seus equipamentos, né, os materiais são otimizados para produzir estruturas de concreto, né, ou construções, né, no geral, pensando em industrialização da construção, para construir de uma maneira mais produtiva, né, com uma maior rapidez, com maior agilidade, né, tendo um aproveitamento melhor, né, gastando menos energia para produzir mais. Você tem o chamado industrialização da construção. Também é muito chamado esse mesmo termo, essa mesma definição aqui, também é muito chamada de modernização da construção. Tá? A gente tem que pensar que hoje, com o processo industrial, com a pré-fabricação adequada, aí você conseguiria produzir, construir casas populares, por exemplo, em massa, aí, rapidamente, com qualidade e tendo um ótimo desempenho, uma produtividade muito legal, utilizando pré-fabricados. Né? Mas, por exemplo, isso não é feito por vários motivos, né? Aqui eu coloquei, pessoal, uma coisa que eu gosto de falar bastante, né, que é essa característica da construção civil brasileira, né? Eu acho que nós temos isso aqui, esse slide aqui eu já fiz faz uns 4 anos já, esse mesmo slide, eu só aproveito ele novamente. E não mudou nada de lá para cá, na minha opinião, né? A construção civil brasileira, lógico que a minha opinião aqui, eu estou falando ainda sem base, sem dados técnicos, né? Já faz algum tempo que eu não pego índices aí para de fato ter uma definição adequada sobre isso, mas na minha percepção isso não mudou muito de lá para cá não. Mas eu acho que todos vocês que trabalham com construção, que trabalham na construção civil, você pensar em construção pesada, por exemplo, em construção de obras de arte, de pontes, de construção pesada, drenagem, ainda tem um pouco mais de modernização, tem um processo mais interessante. Mas do ponto de vista da construção civil em geral, obras de pequeno e médio porte, eu tenho certeza que quem trabalha com isso tem essa percepção e vai concordar comigo que a construção civil apresenta baixa produtividade, né? A gente tem uma produtividade baixa, geralmente, desperdício muito grande de insumos e de tempo, né? Então, em construção, com estruturas de concreto armado e alvenaria de vedação em blocos cerâmicos, por exemplo, é muito comum após fazer a vedação, fazer o fechamento, né, levantar a parede, você quebrar parte da parede para passar ali a instalação elétrica, por exemplo, ou hidráulica, ou de esgoto sanitário. Então, é um desperdício absurdo de material. Só um índice legal para vocês, eu até não sabia, descobri recentemente dando uma aula de materiais para o pessoal aqui da UEMS. Na produção de lajotas cerâmicas, em algumas olarias, principalmente as olarias de baixa modernização, né? Aquelas olarias bem tradicionais que existem aos montes aí, na produção de lajotas cerâmicas, dependendo do forno utilizado, o forno mais básico, você tem um índice de perda, né? Então após a queima do processo cerâmico, para formar a lajota cerâmica, essa queima que demora aí mais de 5 dias pelo menos, após essa queima, se for utilizado um forno de baixa qualidade, como é muitas vezes utilizado, né,
você tem o índice de perda, né, de lajotas que não são aproveitadas porque a queima não foi correta, ou queimou demais ou queimou pouco, que chega a 30%, até 40%. Então, quer dizer, se o cara produzir 10 milheiros, ele pode jogar 3 milheiros ou 4 milheiros fora. Né? Então, observem o índice de desperdício, né, que você teve que ir lá, isso foi lá, foi retirado o barro, né, foi retirado a argila, foi secado, foi moldado, é, passou pelo forno, gasta uma energia gigantesca, né? Energia em qualquer sentido, pode não ser energia elétrica, pode ser energia calorífica mesmo, do ponto de vista de usar, sei lá, tora para aquecer carvão, né? Ou, ou lenha, né? Mas é energia, você está gastando energia. E você tem uma perda de 30% a 40%. Para mim, isso chega a ser absurdo. No mundo moderno, né, que se fala muito em ecologia, em aproveitamento dos recursos, né, é absurdo você ter um desperdício que pode chegar a 30% numa olaria. Né? Isso não é mentira, em algumas olarias acontece. Então a gente apresenta, a nossa construção civil apresenta isso. Baixo desenvolvimento tecnológico, cara, numa obra comum, qual é a tecnologia que existe ali? Talvez a tecnologia mais moderna que tem ali é o motor elétrico, que pelo menos deve ter no mínimo uns 150 anos que foi inventado. Né? Numa obra de pequeno porte, uma residência pequena. Talvez o motor elétrico está sendo utilizado para betoneira. Eu acho que a gente, né, a questão, a utilização de tecnologia geralmente é muito baixa. Morosidade, controle de qualidade muito baixa, né? Desperdício, refazer, não ficou legal, então quebra e faz de novo, né? E tem outros aspectos importantes que eu não vou abordar nesse sentido. Ainda também alto risco à mão de obra, até coloquei aí duas imagens que trazem um pouco disso, né? Cabra trabalhando ali sem uma camiseta, né? Mas ok, os outros ali fazendo uma espécie de gangorra sobre uma betoneira, né? Para fazer uma brincadeira. Um pouco para tirar um sarro, né? Mas interessante para a gente discutir, né? Isso, penso eu, é importante, ok? Então, acho que aqueles que trabalham com construção civil em obras de pequeno porte, médio porte, têm essa percepção, né? Tem essa percepção e podem ter algumas divergências nisso que eu falei, mas eu tenho certeza que no geral vocês concordam comigo, né? Se não concordar, fiquem à vontade para falar também. Nesse contexto, pessoal, né, esse aqui é um índice até um pouco antigo, mas e também muito geral, né? Mas é um índice, né, do tempo médio para uma construção ficar pronta, né, no Brasil, nos Estados Unidos e na União Europeia. Eu não gosto de ficar comparando nós com os americanos ou comparando com os europeus, né? Sinto uma espécie de... Eu não sou colonizado a ponto de ficar achando que os caras fazem lá é tudo melhor e tal, não penso assim. Mas é importante nesse sentido a gente ter pelo menos uma noção, né? Porque é gritante a diferença nesse índice, né? Esse é um índice também que está no livro do professor Eldebs. Segundo esse índice, é lógico que é muito geral, generalista, né? Depende do porte da construção e tudo mais, do sistema construtivo, evidentemente, mas o tempo médio para uma construção ficar pronto no Brasil pode chegar a 30 meses. Construção de um porte maior, não construções pequenas, né? Que são 4, 5 meses aí. Nos Estados Unidos, esse tempo médio vai estar em torno de 10 meses. E na União Europeia, né, então considerando a União Europeia como um todo, isso chega próximo a 15 meses. Então nós temos no Brasil tempo que para construções similares pode chegar ao triplo do tempo da construção que é feita pelos americanos. Né? Como eu disse, eu não gosto de ficar com essa comparação, dizendo os caras fazem lá é melhor, mas acho que é importante a gente refletir nesse sentido, né, sobre a nossa construção, né, como nós estamos fazendo, é produtivo o que nós estamos fazendo? Nós estamos aproveitando bem, né? Acho que assim, tem até alguém poderia falar, não, professor, mas se você for ver, é interessante, né, a construção assim, porque é uma coisa manufaturada, tem, vamos dizer assim, o cuidado, né, tem ali aquela questão do acabamento, a gente sempre fala, o acabamento, o cara tem que ser caprichoso, tem a questão do capricho, da mão, mas eu acho que quando a gente pega alguns índices, algumas coisas, a gente tem que colocar a mão na consciência, né? No Brasil existe um déficit habitacional aí que eu não me lembro o número, mas mais de 20 milhões, sei lá quantos milhões de moradias que faltam, né?
A gente poderia discutir a questão de especulação imobiliária e tudo mais, mas existe muitas pessoas que não têm moradia. E a gente precisa pensar num sistema construtivo moderno que permitisse a gente dar moradias acessíveis e construídas de uma maneira produtiva, né? Porque a gente não pode pensar em construção de uma edificação em massa, como foi feito recentemente, num método tradicional aí que você tem 5 meses para terminar uma casa de 50 metros quadrados, né? Isso é inviável no meu ponto de vista, né? Você precisa ter um negócio muito mais produtivo, né? Em 5 meses você tem que produzir pelo menos umas 50 moradias dessa, na minha opinião, né? Então, questões importantes aí que são importantes. Esse daqui já é um gráfico mais comparativo, né? Também não é recente, se eu não me engano, é de 2000, da década de 2000. Bebe uma água aqui, pessoal, só para dar uma limpada na garganta. Esse gráfico aqui, se eu não me engano, é da primeira década aí dos anos 2000. Ele traz aqui uma comparação do consumo de cimento para concreto pré-fabricado, né? Então, evidentemente, no Brasil a gente tem um consumo de cimento para várias aplicações. A produção de concreto, com certeza, é a maior parte, né? E dentro da produção de concreto, uma parte vai para a produção de concreto pré-fabricado. Nesse contexto, né, no Brasil, nós temos um índice que chega aí a 4,5% mais ou menos nos anos 2000 aí, da utilização de cimento para concreto pré-fabricado, né? Em países lá na Europa, né, isso pode chegar a 45%. Há outras questões envolvidas, né? Nesses países, geralmente são países de clima frio, clima muito úmido, né? Onde você não tem geralmente tempo, né? Questões climáticas que influenciam. Você não tem lá tempo aberto, que nós temos aqui meses e meses, que você consegue construir com concreto moldado no local. Geralmente você precisa usar as fábricas, né, para você ficar independente, né, do clima. Nas fábricas de pré-fabricado, aquelas que são cobertas, modernas, você não precisa. Se está chovendo, se está nevando, você consegue trabalhar no seu ambiente, né? Enquanto numa obra, né, a céu aberto, evidentemente isso não é possível. Então também tem isso. Nesses países aqui onde a utilização é maior, tem muito disso, né? O clima colabora para que eles tenham que usar obrigatoriamente processos que não fiquem à mercê do tempo. Mas mesmo assim a diferença é muito grande, né? Eles utilizam muito mais cimento para a utilização do concreto pré-fabricado, né? Então existe essa questão, né? Então, dentro desse contexto, né, de trazer para vocês aí vamos dizer assim, essa contextualização da construção civil brasileira e como de certa maneira ela está atrasada, a gente tem aí que uma das formas de reduzir essa defasagem, né, de se reduzir essas dificuldades aí para acessar para a construção, essa defasagem, vamos dizer assim, essa falta de modernidade da nossa construção, uma das maneiras é a utilização, por exemplo, da pré-fabricação do concreto, né? O concreto por si só é o segundo material mais utilizado pelo homem, né? Mais utilizado que o concreto, só a água, né? A água é o material, não, vamos dizer, mais consumido, a água é mais consumida do que o concreto, só. Nenhum outro, principalmente material artificial produzido pelo homem, não existe nenhum material que é mais consumido do que o concreto, em volume. Então, é um material fantástico, né? A chamada pedra artificial, consegue ser moldado em qualquer local. Hoje, com as pesquisas tecnológicas, a gente tem concretos com desempenhos sensacionais, né? De todos os pontos de vista. Então, eu não sou contra a utilização do concreto, pelo contrário, eu quero que utilize o concreto. Mas a gente poderia ter processos mais modernos de se produzir o concreto. É isso que eu acho importantíssimo e acho que nós temos que falar. E uma das maneiras de se fazer isso é a utilização do concreto pré-moldado ou do concreto pré-fabricado. Tá? No caso, o pré-fabricado é mais interessante, né? Nesse sentido. Né? A utilização dessas técnicas, né, de pré-fabricação ou pré-moldagem é denominada concreto pré-moldado ou concreto pré-fabricado. E aí existe uma tendência que é a utilização do concreto
pré-moldado e pré-fabricado, ela aumenta com o aumento do nível tecnológico do país e também do nível social, tá? Então, é lógico que países que estão mais desenvolvidos tecnologicamente falando e também socialmente falando, o que eu quero dizer socialmente? A mão de obra que vai ser utilizada no concreto para a produção de concreto pré-fabricado tem que ser uma mão de obra mais qualificada naturalmente, né? Existe, evidentemente, isso existe, né? Um aproveitamento, né, no país, no Brasil hoje, da construção civil. De certa maneira, ela tem o aproveitamento que eu quero dizer é o seguinte: a construção civil ela tem a capacidade de absorver mão de obra de todos os tipos. O que eu quero dizer com isso? A mão de obra que vai ser utilizada na construção civil, e desse ponto de vista da construção civil pouco mecanizada, né, nesse sentido, é uma mão de obra que não precisa, né, de grande qualificação. Naturalmente, por quê? Porque aquilo que eu comentei lá no começo da aula, né, a produção, a construção é feita de uma maneira quase que artesanal, não exige muito, uma qualificação muito grande do profissional, né? Então a nossa construção civil ela tem essa capacidade de absorver essa mão de obra pouco qualificada que nós temos em massas gigantescas no país, né? Por isso que eu digo que a utilização do concreto pré-moldado, em teoria, ela cresce com o desenvolvimento social do país, também tecnológico. Quando o país tem uma grande massa de pessoas que não tiveram acesso adequado a uma educação de qualidade, não tiveram possibilidade de se formar, de ter uma formação legal, né? Você precisa, a construção civil mais artesanal naturalmente tem uma capacidade de absorver essa parcela, né? Por isso que o concreto pré-fabricado, pré-moldado, ele tende a crescer, a utilização dele também com o crescimento do nível, né, do desenvolvimento social e tecnológico. Tecnológico naturalmente também porque o concreto pré-fabricado exige a utilização de equipamentos modernos, né, de controles de qualidade muito bem definidos, né, e assim por diante. Tudo isso influencia, né, na sua utilização do concreto pré-fabricado, né? Continuando. Uma das questões interessantes, por exemplo, né, a gente tem uma utilização em concreto pré-fabricado de seções que são seções muito mais modernas. Mais modernas não, mais eficientes, talvez seja a melhor palavra nesse sentido. Por quê? Do ponto de vista da flexão, pessoal, por exemplo, a flexão ela ela solicita a seção transversal daquela maneira que nós sabemos bem, né? Ela vou tentar fazer um desenho rapidinho, não fiz nenhum ainda, né? A flexão solicita uma seção de uma maneira mais ou menos assim, né? Fiz aqui uma seção mal feita, mas não liguem muito para isso. Mas ela vai tracionar uma face e comprimir a outra, né? Então ela vai, aliás, ela vai tracionar um lado, né? Vamos dizer assim, uma aresta e comprimir a outra. Então você tem um aproveitamento que é mais ou menos desse sentido, né? E tem uma região lá no meio que é pouco solicitada, concordam? E, na verdade, existe a linha neutra, uma região bem lá no meio, que não é solicitada na seção. De maneira que, do ponto de vista da flexão, é interessante você utilizar seções modernas, com inércia grande e que aproveitem melhor a seção. Uma delas, ou seja, geralmente seções com uma característica parecida com uma seção I, né, onde você tem mesas que compõem áreas distantes do centro de gravidade da seção, e uma alma que conecta essas duas mesas. Então, do ponto de vista do concreto pré-fabricado, a utilização desse tipo de seção já é muito comum, né? A utilização de seções I, T, duplo T no concreto pré-fabricado já tem anos já que isso é feito. Hoje em dia a gente até utiliza um pouco disso no concreto armado no local também. Então, por exemplo, nas lajes, né, hoje é muito comum, talvez vocês tenham visto, a utilização de painéis alveolares, que tem essa característica, né? Para flexão é sensacional. Ele tem uma região vazia no meio que reduz o peso, reduz carga na fundação e tem as mesas com massa, com bastante área, né? Que tem a capacidade para resistir
e ainda são protendidos, né, que é melhor ainda para você aproveitar essa seção transversal. Uma seção I também tem, uma seção duplo T, ou aqui é chamada também, né, de painel pi, ou laje pi, também tem essa característica interessante, né, o U parecido, perfil I, perfil T invertido, perfil T comum, enfim. Então, nesse sentido que eu quero mostrar para vocês que o pré-fabricado já aproveita melhor os materiais, né? Parece que alguém falou alguma coisa aqui no chat. O Everton perguntou qual o vão máximo de uma proteção, né? Isso é muito variável, Everton. Não posso definir isso simplesmente sem ter uma informação, né? Vai depender da altura da peça, vai depender da seção da peça, vai depender do nível de proteção aplicado, da quantidade de peça, de cabo de proteção que estão ali, qual é a força de proteção que está sendo aplicada em cada cabo. Então a definição, né, do vão a ser alcançado por uma peça protendida vai variar muito. As lajes alveolares, por exemplo, protendidas, elas podem alcançar vãos que vão desde 5, 6 metros até vãos até próximo a 20 e poucos metros aí são alcançados. Evidentemente que você vai ter que aumentar a espessura do painel, vai ter que ter mais cabos de proteção, vai ter que ter, além disso, como que eu posso dizer, vai ter que ter uma força de proteção maior, né, aplicada aos cabos, possivelmente, né, então o nível de proteção é outro. Então isso vai depender da peça, né, da seção e tudo mais, da área de aço utilizada, de proteção e tudo mais, ok? Mas peças protendidas, uma seção I, por exemplo, de viga protendida, uma longarina de protendida de concreto pré-fabricado, pode alcançar vãos de até 60, 70 metros aí tranquilamente, com alturas aí de 2,5 metros, por exemplo, até 3 metros. 3 metros, né? 60 metros de vão, pelo menos 3 metros, no mínimo 3 metros aí de altura. Lógico que você alcança vãos maiores também, aumentando a seção, enfim. Com relação às vantagens da utilização do pré-fabricado, né, a gente tem algumas, né, uma primeira delas seria assim, você ter os produtos feitos numa fábrica, isso é muito vantajoso, porque numa fábrica você tem um controle de qualidade muito melhor, né, você vai controlar, vai separar os seus insumos, então para a produção do concreto você tem seus agregados, eles vão estar bem separados, vão ter o controle de qualidade dos agregados, você tem um laboratório, geralmente numa fábrica também, para fazer controle de qualidade, tanto dos insumos não processados quanto do produto final. Então, por exemplo, se verifica no final o concreto, a resistência do concreto, mede-se o slump durante o processo, enfim, tem todo um controle de qualidade envolvido e tudo mais, né? A mão de obra geralmente é uma mão de obra especializada que vai exigir mais, que vai conseguir ter uma maior produtividade, utilização de equipamentos modernos e principalmente a repetição de tarefas, né? Dentro de uma fábrica você tem repetição de tarefas, de maneira que você tem maior produtividade, né? Você vai lá produzir, a pessoa que trabalha lá na armadura está produzindo 50 peças iguais, então, por exemplo, 50 vigas iguais com 5 metros, então você vai cortar todas as barras já igual. O processo produtivo racional é muito mais rápido, muito mais interessante e leva, né, a uma modernização da construção nesse sentido. Então, o produto ser feito na fábrica é uma vantagem interessantíssima. A otimização dos materiais também. Em concreto protendido, concreto pré-fabricado, se utiliza concreto de alto desempenho há muito tempo. Hoje, em concreto pré-fabricado, já se discute a utilização do concreto de ultra alto desempenho, né? O que é o concreto de alto desempenho? Né? Aquele que geralmente tem resistência característica, compressão maior do que 100 MPa. Mas no concreto de ultra alto desempenho, isso aí pode chegar até 200 MPa em alguns casos. Né? 200 é muito aí. Eu sei que tem concretos que já chegaram a 200 MPa, inclusive aqui no Brasil, parece que no último Ibracon, né, no concurso que teve no Ibracon, o concreto vencedor chegou próximo a 200 MPa. Mas o ultra alto desempenho é concreto que passa de 150 MPa. Né? Então a utilização de concretos de alto desempenho há muito tempo é utilizado em pré-fabricado, em protendido. Né? Além disso, por exemplo, o aço aplicado à proteção, você tem o CP170. Né?
O aço CACP 170 ele tem uma resistência de 1.700 MPa, enquanto o CA50 tem uma resistência de 500 MPa. Né? Tem o CP 190 que tem uma resistência de 1.900 MPa. Então vejam, do ponto de vista de aproveitamento, você está usando um material muito melhor. Se você tem uma resistência de 190 MPa do aço de proteção, enquanto você tem uma resistência de 500 MPa no aço de concreto armado, CA, você tem um aço que vai resistir pelo menos a quase 4 vezes mais. Portanto, a seção, a quantidade de aço a ser utilizada é 4 vezes menos, vamos dizer assim. Uma regra muito, muito básica, né? Não é bem assim a conta, evidentemente, né? Mas assim, uma noção, né? Pelo menos 3 vezes e meia menos isso a gente vai ter. Né? Então, a gente precisa ter essa questão da otimização dos materiais. Além disso, o concreto autoadensável, né? Você produzir as fábricas de pré-fabricados hoje já utilizam concreto autoadensável pelo menos há 10, 15 anos, no mínimo. Para mais, 20 anos aí tranquilamente. Né? Por quê? Porque você não quer ter, né, nesse sentido, você quer ter uma produtividade maior, você não quer ter que ter um funcionário, né, que seria, a função dele seria só ficar com o vibrador segurando, porque você pode ter esse funcionário, por exemplo, trabalhando numa coisa mais produtiva dentro da fábrica. Né? Então, o concreto autoadensável é utilizado há muito tempo dentro da... Então, essa questão de você utilizar, né, otimizar os materiais. Né? Então, isso é mais uma vantagem da pré-fabricação. Você aproveita melhor seus materiais. A utilização de seções eficientes, como aquelas que eu mostrei ali, né, que você tem seções mais eficientes para flexão, como seção I, seção duplo T, seção T, seção Pi, né, seção alveolar. Você tem o aproveitamento melhor do material. Por quê? Você precisa de menos material. Então você está tendo um impacto menor. Né? Entende? Então, tudo isso influencia. Um tempo menor de construção. Né? As construções pré-fabricadas, pré-moldadas, geralmente também são mais rápidas. Né? Ela exige um esforço maior na fase preliminar. Ela exige um esforço maior no planejamento, ela exige um esforço maior na fase de projeto, na fase de compatibilização, ela exige um esforço muito maior. Um projeto de pré-fabricado é muito diferente de um projeto de estrutura concreto armado moldado no local. Né? No projeto de estrutura de concreto armado moldado no local, você vai ter ali um projeto estrutural que vai ter ali a planta de formas, né? As formas e os detalhamentos de armadura. Basicamente é isso no seu projeto. Já um projeto de pré-fabricado ele tem muito mais, por exemplo, ele vai ter um projeto de fabricação. Vai ter outro projeto que é o projeto de montagem. O projeto de fabricação vai ter ali as formas, as formas ou formas, para quem preferir, os detalhamentos das armaduras, mas esse projeto vai lá para a fábrica. Vai ter um outro projeto que vai ter que ser desenvolvido que vai para a montagem, que vai ser quem vai montar a sua estrutura. Então, existem diferenças aí, né? Evidentemente, você tem, então, um esforço maior gasto na parte de planejamento, né, de concepção, compatibilização e assim por diante. Mas o tempo lá na obra, na montagem, é muito menor. Né? Existem cases, né, casos onde você teve construções aí que eram para demorar 2 anos e meio, 3 anos, esperava-se que demorasse aí 2 anos e meio, 3 anos no concreto moldado no local, que foram produzidas em 6 meses, entre 6 meses e 1 ano com a montagem pré-moldada, né, pré-fabricada. Então, o tempo, a agilidade é muito maior. Uma outra vantagem é a limpeza. Né? Geralmente os canteiros de pré-fabricados são canteiros mais limpos, mais organizados, ambientes mais, vamos dizer assim, agradáveis, né? Nesse sentido, porque você tem trabalha com mais tranquilidade, né? Sem ter outras dificuldades aí. E uma maior qualidade, né? O concreto pré-moldado, geralmente você tem uma maior qualidade também nas peças. Por quê? Porque você está utilizando a mão de obra especializada. Você está utilizando equipamentos e instalações próprias para isso. Né? Está tendo um controle de qualidade em todos os processos. Então você está controlando a qualidade do seu agregado, do seu cimento que está chegando. Está controlando a qualidade da armadura. Depois você está controlando a qualidade durante o processo. Então você vai lá produzir o concreto, vai bater o concreto, você vai controlar a qualidade dele também. Vai verificar a qualidade também do produto final, acabado.
Então, a qualidade do concreto pré-moldado, pré-fabricado também é muito mais interessante, né, nesse ponto de vista, tá? Em resumo, né, geralmente você tem um consumo de materiais menor, porque você utiliza seções mais eficientes, como a seção I, duplo T, né, todas aquelas seções que eu falei com vocês, alveolar. Então você consome menos materiais, você tem uma redução do desperdício de materiais, geralmente, a possibilidade de reutilização, né, dependendo das ligações que são feitas, se são feitas ligações mais simples, é muito possível que seja reaproveitado a sua estrutura, né? Se você tende a fazer ligações mais complexas, com um comportamento mais similar do ponto de vista mecânico a um concreto moldado no local, você tem aí sim a dificuldade de reaproveitá-los. Mas quando você tem ligações mais simples, né, que vão ter um desempenho um pouco menor, pior, né, por exemplo, uma ligação viga pilar articulada, o desempenho mecânico é pior, mas para aproveitamento futuro é muito mais fácil de se fazer. Tá? O que mais? Eu só estou alterando a temperatura aqui porque está um pouco calor. Diminuição do tempo de construção, eu já comentei um pouco sobre isso, né? Controle de qualidade muito maior e uma eficiência estrutural. Tá? Pessoal, o Everton comentou aqui que o microfone está desligado. Confirmem para mim, vocês não estão me ouvindo? Eu tô conseguindo ouvir o professor tranquilamente, professor. Eu também tô ouvindo tranquilamente. Tá, então acho que é algum problema aí com o Everton. Alguém avisa ele aí, por favor. Vou avisar aqui no chat, os colegas estão escutando. Por favor. Pronto. Com relação a aplicações, é o último conteúdo dessa primeira parte, pessoal. A estrutura pré-fabricada pode ser utilizada basicamente em todos os processos, né, na construção. Aliás, todos os tipos de construção. Desde construções para edificações, né, ou seja, para construção civil mais bem definido, mas também para construção pesada, por exemplo, com grandes pontes, né, grandes obras de arte, barragens hidrelétricas, né? Hoje existe algumas pesquisas interessantes para a utilização de estruturas pré-fabricadas em hidrelétricas, melhorando o desempenho das ligações, principalmente ao comportamento cíclico que pode ocorrer, né, numa situação como essa. A infraestrutura urbana e rodoviária, muitas aplicações, né? A gente vê muito pré-fabricado utilizado em galerias, né? Enfim, então a gente consegue ter esses 3 campos aí, com certeza, mas há ainda outras, né? Do ponto de vista de edificações, a gente abrange tudo, né? Desde industriais, comerciais, habitacionais. Existe um pouco Ah, tá, o Everton não está conseguindo falar. Enfim, eu também não consigo te ouvir, então, Everton, qualquer coisa você manda no chat, eu acompanho aí, caso você queira participar, ok? Com relação a edificações, né, existe aí um certo preconceito, né? Geralmente a pré-moldagem ficou muito restrita, geralmente, a estruturas de galpões, né? Esses galpões que poderiam ser industriais, galpões agroindustriais, né? Então, ficou muito restrito nesse sentido a aplicação desse tipo de situação e existe até um preconceito sobre isso hoje, né? Isso é, por exemplo, uma das coisas que eu venho trabalhando lá nas mídias sociais, que eu comentei com vocês, que é mostrar que na verdade não é bem assim. Na verdade a gente tem a aplicação de estruturas pré-fabricadas e pré-moldadas em edificações de todos os tipos, industriais, comerciais, habitacionais, hospitais, enfim, há um campo gigantesco, né, de utilização. Hoje em dia, recentemente muito utilizados em estruturas para estádios, né, para arenas modernas aí, tudo mais.
Então a gente tem aí um campo muito grande de aplicação dos pré-fabricados que não fica restrito a galpões, né? A barracão. Tem um alto espectro aí que pode ser utilizado os pré-fabricados. Aqui alguns exemplos, né? Eu vou até passar rápido, pessoal, para a gente conseguir continuar o conteúdo da outra aula, tá? Mas aqui um pouco da demonstração aí para vocês da aplicação do pré-fabricado aí, né, em construções pesadas, né? Então pontes de grande vão, por exemplo, que é 95 metros de vão, um grande vão. Esse seria um tipo muito comum de ponte chamado, muito comum não, mas bastante utilizado atualmente, que é a ponte em balanços sucessivos, uma técnica de construção de pontes sensacional, muito interessante, muito moderna, um aproveitamento executivo muito bom, né? O pré-fabricado é totalmente aplicável a isso, né? Desde algumas partes talvez teriam que ser feitas em loco, mas outras poderiam ser feitas pré-fabricadas. E esse exemplo aí, que é uma ponte holandesa, ela foi quase que 100% pré-fabricada. Observem ali que os pilares, a travessa, né, que é essa viga que une os pilares, essa travessa foi feita também pré-fabricada, né? Geralmente isso aí é feito moldado no local, mas nesse caso ela foi quase que inteira pré-fabricada. A gente até vê o peso das peças aí, né? Essa questão de construção em balanços sucessivos é como se a gente tivesse aduelas, né? Que são continuamente colocadas, elas são transportadas por uma espécie de trem, né? Chega na ponta, ela é colocada no local e depois é aplicada proteção para ela juntar com a parte já estruturada, né? Então, nesse contexto, todas as peças aqui foram feitas pré-fabricadas, né? E no momento posterior foram montadas no local, né? Muito interessante. Aqui mais uma imagem, né, dessa questão de construção em balanços sucessivos. E aí aqui eu queria trazer uma informação importante para nós aqui, né? Construção em balanços sucessivos, existe aí um par de alemães ou alemãos, eu não sei exatamente, perdoem meu português que é péssimo, minha dicção também não é muito legal, mas eu espero que vocês estejam conseguindo compreender bem. Mas existe aí, se eu não me engano, dois alemães que reivindicaram, acho que já são falecidos os dois também, esse método construtivo para eles. Mas na verdade quem criou esse método construtivo foi um engenheiro brasileiro, que o nome dele é um pouco complicado, talvez eu não saiba pronunciar 100%, mas o nome dele é Emílio Baumgartner, uma coisa do tipo, mas é brasileiro, apesar desse nome. Foi ele que desenvolveu essa técnica construtiva, né? A nossa engenharia nacional tem um histórico fantástico, né? Década de 60, 70, 80, grandes construções, uma engenharia muito moderna, hoje a gente está num nível um pouco diferente nesse sentido, mas um tempo atrás aí a gente tem uma engenharia muito respeitada internacionalmente falando, e esse é um dos nomes aí pouco falado na engenharia, mas um nome que permitiu e que desenvolveu essa técnica denominada balanços sucessivos para a construção de pontes, que é utilizada no mundo inteiro. Tá? No mundo inteiro se utiliza essa técnica para a construção de pontes com grandes vãos. Tá? Nós teremos a disciplina de estrutura de fundações e obras de arte, que eu vou falar bastante sobre isso também. Aqui em infraestrutura já, né? A questão de infraestrutura, então, por exemplo, galerias, né, urbanas e tudo mais, se utiliza muito aí. Pontes de pequeno porte, né, que tem uma função de infraestrutura também, por exemplo, urbana, né? Você tem aí para muita utilização de pré-fabricados também colocado aí no local. Isso pode ser também de concreto pré-moldado, né? Você pode fazer isso aí no canteiro e só moldando ali. Aqui exemplos, né, de galerias pluviais com essa característica, né? Aqui até um reservatório, né, mais complexo, precisa de proteção para você dar vamos dizer assim, essa espécie de vedação, né? A gente precisaria ter uma proteção muito bem aplicada aí, mas também é possível, né? Já foi feito com certeza aí. Pontes menores, né? Até aqui eu coloquei uma ponte grande para mostrar um pré-fabricado, mas pontes menores também a gente tem muita utilização de pré-moldados, né? Aqui a gente está utilizando pré-moldados nas longarinas da ponte, né?
as travessas e os pilares, a infraestrutura da ponte aqui e a mesoestrutura da ponte aparentemente foi toda feita moldada no local, mas as longarinas, né, que tem uma função importante de suportar o tabuleiro, elas foram feitas aí pré-fabricadas, né? Mais uma imagem de longarinas também pré-fabricadas, né, de uma ponte. A construção de estádios e arenas de futebol, né, foram muitas construídas com esse sistema construtivo. Aqui uma imagem do Allianz Parque, sou suspeito para falar nesse sentido, mas é uma arena muito bonita, né? Foi construída recentemente aí, entre 2010 e 2014, totalmente pré-fabricada, né? Foi reformada, na verdade, quase que 100% em estrutura pré-fabricada, além de umas partes metálicas como a cobertura e o revestimento externo, né? Mas a estrutura bruta dela é toda em pré-fabricada, né? Peças aí que chegaram, eu até falei sobre isso aí esses dias, peças pesadíssimas aí que foram utilizadas. Teve uma partezinha também concreto moldado no local, na construção dessa arena Allianz Parque. Mais algumas imagens, né, mostram isso aí. Aqui a construção no hospital, né? Essa aqui é uma obra que eu participei, de uma estrutura pré-fabricada montada lá na minha cidade, lá em Umuarama, na UOPECAN, né, que é o Hospital do Câncer lá da nossa região. Então aqui o pré-fabricado sendo utilizado para estruturas de edificações, né, que já são de fato edificações para, no caso, um hospital, né? A gente conseguiu ter um desempenho muito legal nessa obra aqui. A construção foi terminada antes do prazo, né? A gente teve uma finalização antes do prazo. Na verdade, quase que antes, um pouquinho, quase justo, assim, mas teve alguns dias de vantagem ali. E a utilização de pré-fabricado nesse sentido é muito, muito interessante. Alguém falou alguma coisa aqui no grupo? Já o vejo. Mais uma aplicação, né, muito comum, a gente vê muita utilização em galpões, né, em construções industriais ou agroindustriais, né, e tem uma série de aplicações nesse sentido, muitas delas aí vocês já devem ter visto, né. Então aqui a produção de um galpão, né, a construção de um galpão pré-fabricado, né, isso é uma aplicação bastante comum, talvez a mais comum. Utilização de estrutura de contenção, uma série de construções nesse sentido. A gente tem não só aqui, eu estou mostrando o muro de arrimo mesmo, né? Mas também existem outras construções de contenção que podem utilizar pré-fabricados, né? Um crib wall, por exemplo, dá para utilizar um pouco de pré-fabricado, mas aqui principalmente, né? Aqui estou mostrando para vocês um muro de arrimo produzido com pilares pré-fabricados e também com placas de concreto pré-fabricado, tá? Mais um exemplo, isso aqui é também uma obra que eu participei, não liguei muito para o aspecto das peças, né? Nesse caso, como as peças seriam aterradas no segundo momento, a gente não se preocupou com o acabamento delas, né? Mas a gente fez essa estrutura aqui num ambiente bastante complicado, né, para fabricar, e a gente fez um muro de arrimo aí também com concreto pré-fabricado, muito utilizado aí também nesse sentido. Hoje já tem bastante muro sendo feito com concreto pré-fabricado. Recomendo bastante cuidado só com as ligações. Sobre tipologias, pessoal, aqui é uma parte mais, vamos dizer assim, rápida do assunto, né? Basicamente, nós temos 3 tipologias de construção para edificações, né, em estruturas pré-fabricadas. Uma primeira seria a estrutura de esqueleto com um pavimento, que na maioria das vezes tem esse formato de portal ou de pórtico. O que eu quero dizer com isso? Geralmente são galpões, né? Então são estruturas de um pavimento com um tipo portal, com uma espécie de pórtico, conectado ali por terças, né, travados transversalmente, mas são estruturas planares, né, pórticos planos, que são conectados uns aos outros a distâncias regulares geralmente. Tem também estrutura de esqueleto para múltiplos pavimentos, para alturas maiores, e também estruturas com painéis portantes aí,
que também é muito interessante. Então, você não tem um esqueleto, né? Não tem uma estrutura formada por pilares e vigas, uma estrutura com esqueleto. Você tem uma estrutura, na verdade, nesse caso, onde os painéis de vedação, de fechamento, também são aproveitados para suportar a cobertura, tá bom? Rapidamente, para a gente ver, então, essas estruturas de esqueleto, né, espécie de portal, são estruturas muito utilizadas em galpões, né? Você tem várias tipologias que podem ser utilizadas nesse caso. Eu não vou conseguir abordar muito isso, pessoal, porque eu quero priorizei alguns conteúdos, mas naquela apostila que eu coloquei lá no Google Classroom vai ter muito sobre esse assunto, ok? Aí vocês podem depois olhar lá com mais calma. Mas lá tem as várias tipologias que podem derivar, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem uma única viga, né? Pela imagem aqui, é uma viga de cobertura única, mas também poderia ser duas vigas inclinadas ou uma viga, ou só uma viga como no caso, enfim, podem ser várias situações aí. Duas vigas inclinadas com uma conexão articulada ou com uma conexão rígida, tudo isso vai influenciar. Mas vejam lá na apostila, tem uma especificação, uma explicação mais ampla desse assunto, tá? Estruturas aí tipo portal, mais uma vez, aqui a gente observa, né? Aqui, ó, uma viga só, aqui esse exemplo que eu comentei com duas vigas inclinadas. Essas duas vigas inclinadas são conectadas aqui por uma chapa, isso aqui é uma ligação articulada. A ligação junto ao pilar é uma ligação rígida, né? Que transfere o momento. Já é diferente. Fica à vontade, Abraão, pode fazer sim. Porque eu vejo várias construções pré-moldadas e umas utilizam a viga baldrame, né? E outras não. Utilizam a baldrame para ficar monolítica. Qual a finalidade, sim? Ou qual a necessidade de utilizar a viga baldrame ou não? Seria, não sei. Do ponto de vista estrutural, aí depende muito vamos dizer assim, da tipologia da estrutura que você está utilizando. Mas vamos supor um galpão pré-moldado, como esse aí, Abraão. Do ponto de vista estrutural, a viga baldrame não tem uma grande influência, né? Geralmente a gente considera que a ligação pilar-fundação é uma ligação engastada, né? Considera-se, aí vai depender da fundação que está sendo aplicada, tá, Abraão? Mas a ligação pilar-fundação geralmente é uma ligação feita por embutimento do pilar na fundação, e esse embutimento, esse comprimento de embutimento, né? Geralmente se eu produzo cálice, vou fazer um desenho rápido aqui. Então, geralmente você tem uma fundação feita com... O pilar vai entrar na fundação mesmo, tá? Então aqui fiz uma parte do nosso pilar. E aí você tem uma fundação por fora dele, né? Um cálice de fundação. Que aí o pilar é embutido nele. Obviamente que esse espaço vazio que eu desenhei está exagerado, mas depois ele vai ser concretado e vai ser... você vai ter esse espaço todo preenchido, né? Com grout, como bem colaborou o Everton aí, ou também com concreto utilizando granulometria fina. Mas voltando à explicação, esse tipo de fundação, esse tipo de ligação é uma ligação rígida, uma ligação engastada. Então aqui transfere momento, de forma que do ponto de vista do esquema estrutural, a viga baldrame não te traz muitos benefícios. A baldrame não te traria muito benefício do ponto de vista estrutural. O baldrame tem uma função importante, que é dar rigidez para subir a alvenaria, para que essa alvenaria esteja, obviamente, sobre um apoio rígido, né? Porque nós sabemos que uma base de fundação, uma base de solo, é uma base geralmente elástica que poderia ter deformação com o peso da alvenaria. Então, para esse tipo de estrutura, geralmente a gente considera a ligação pilar-fundação uma ligação rígida, de maneira que a ligação entre os pilares, por exemplo, uma baldrame, não tem grande influência, tá? Para o comportamento da estrutura como um todo, a não ser que você não esteja fazendo isso. Agora, você comentou aí sobre, vamos dizer assim, para dar rigidez, se eu não me engano, tá? Se eu estou falando alguma coisa errada, você me corrija, tá, Bruno? Mas, se não me engano, você falou alguma questão de dar rigidez, da estabilidade. Como essas estruturas são estruturas planas, você tem pórticos planos, você consegue observar isso, né? Você tem pórticos, cada um. Isso aqui é um pórtico, né? É um pórtico. Vou fazer em vermelho, que aí vocês veem melhor. Espera aí. Então, isso aqui é um pórtico, né? E é um pórtico plano, ele está num plano, né? Eu terminei ele aqui mais ou menos, ele está num plano. Obviamente que ele tem rigidez para as cargas que atuam nesse plano. Então, se você aplicar carga aqui, cobertura, aplicar carga aqui de vento no plano, ok, ele tem capacidade de rigidez para se resistir.
Mas se eu aplicar uma carga aqui longitudinal, assim, ele não tem estabilidade. Compreende? Ele é um pórtico plano, uma carga transversal, ele não tem estabilidade. Então, como que você consegue essa estabilidade no barracão? Unindo os pórticos transversalmente. Como que você une? Você une através das terças que estão aqui, que conectam os pórticos, e vai ter que unir também os seus pilares. Obviamente que é interessante que você tenha uma viga, vigas de respaldo, né, na parte superior, vigas intermediárias, né? E também a viga baldrame ela vai ser utilizada aqui mais no sentido de dar uma rigidez para a sua alvenaria, né? Então, assim, para dar estabilidade a uma estrutura como essa, você tem que ter essa conexão. Outro aspecto importante é a utilização de contraventamento na estrutura, ok? Também, eu estava comentando agora, Ayrton, a utilização de contraventamentos também dá estabilidade. Você conecta, né? Você cria aquela questão, né? A dificuldade de se abrir um quadrado com X no meio. A gente já pensou nisso? Faz um quadrado e coloca um X com com dois elásticos no meio, com dois materiais um pouco rígidos. Você não consegue abrir as pontas dele, pegando pelas quinas. Essa aí você dá estabilidade, né? Quando você coloca aqui elementos que vão ser tracionados quando o vento atuar, por exemplo, perpendicularmente, aplicando uma carga transversal ao plano do pórtico. Então, nesse sentido, Abraão, as outras vigas, né, essa daqui, intermediária, uma viga superior, tem uma função mais importante de dar estabilidade e rigidez da estrutura do que a viga baldrame. Porque a partir do momento que você considera que aqui esse pilar está engastado na fundação, fazer em outra cor. A partir do momento que eu considero que o meu pilar aqui, fazer um quadradinho assim. A partir do momento que eu considero que aqui o meu pilar está engastado na fundação, eu não tenho para que ligar. Compreende? Se vocês se sentem. Ok, obrigado, professor. Entendido, sim. Obrigado. Ok. É isso aí então, pessoal. Vou finalizar o desenho aqui. Acho que, se eu não me engano, esse é um dos últimos slides. Ah, não. Ainda tem as estruturas de múltiplos pavimentos, né, que podem ser utilizadas também. A gente tem hoje já um crescimento muito grande da utilização de estruturas pré-fabricadas em múltiplos pavimentos, principalmente, né, pelo desenvolvimento da técnica, né? A técnica do pré-fabricado hoje está mais avançada. As grandes fábricas já utilizam a utilização de construções altas. Antigamente tinha um grande problema de se limitar a 30 metros, 25 metros, né? Porque você tinha pilares que chegavam no máximo a essa altura. Por que chegam no máximo a essa altura? Porque você tem, evidentemente, a dificuldade de transporte, né? Você não pode fazer um pilar com 100 metros, porque não tem como transportá-lo da sua fábrica até o local de utilização. Hoje, né, com a modernização e com a confiança, né, técnica dos profissionais de se fazer as ligações viga-pilar, pilar-pilar, que é a união, né, uma junta nos pilares, né, você criar uma ligação aqui, né, vamos supor que tivesse uma ligação aqui, né, você unir pilar-pilar, criou-se, isso já está muito mais bem desenvolvido, você já tem uma modernização e as estruturas de esqueleto de múltiplos pavimentos muito mais utilizadas na construção civil moderna, tá? Aqui alguns exemplos, né, de uma fábrica lá do Paraná, chama Engemark, uma excelente fábrica, muito moderna, que utiliza vários recursos interessantes. Construção aqui de uma estrutura um pouco mais alta aí. E ainda as estruturas de painel portante foram muito utilizadas antigamente. A Europa, na reconstrução pós-Segunda Guerra, foi amplamente utilizado concreto pré-fabricado e amplamente utilizado concreto pré-fabricado com painéis portantes para construção de casas e pequenos construções multifamiliares aí, né? De pequeno porte, mas construção em massa desse tipo de construção. Naquele momento, ainda sem um conhecimento técnico profundo sobre os assuntos, né, de maneira que aquelas construções tinham um desempenho ruim do ponto de vista de qualidade de vida para as pessoas, né? Eram construções que não tinham um bom desempenho térmico, não tinham um bom desempenho acústico, assim por diante. Hoje nós temos já muito mais desenvolvido, materiais melhores que têm um melhor desempenho nesse sentido, né? Você pode, por exemplo, construir um agregado construir uma estrutura de concreto pré-fabricado com painel assim, utilizando um agregado no concreto que vai melhorar o desempenho dele com relação a isolamento térmico e acústico, né? Então, já tem várias questões aí
muito mais interessantes nesse sentido. Ok? Acho que esse é o último. Não. Aqui umas imagens que mostram aí esse tipo de construção, e tem empresas construindo assim no Brasil recentemente. Tá? Eu esses dias vi uma fábrica que está construindo um edifício aí, 5, 6 pavimentos desse tipo aí. Tá? Aqui o Everton perguntou se é união por meio de solda. Geralmente teria que ser feito aí soldas, né? Então você teria que ter insertos metálicos, né? Chapas metálicas em algumas chapas, e aí você ter a união por meio de solda aí. A maior, particularmente, é uma das melhores formas de se fazer isso aí, tá? Porque se você deixar espaço aí para concretar num segundo momento é complicado. Então geralmente a ligação é feita por soldas, parafusos, uniões, conectores metálicos. Beleza, finalizamos essa primeira aula. 8h30, bom, dá pra gente continuar. Vou parar. Rapidinho, deixa eu fazer uma pergunta aí rapidão. Fica à vontade. Essas últimas imagens que o professor mostrou, elas são de estruturas pré-moldadas, porém elas se assemelham muito a estruturas de parede de concreto. Poderia ser considerado um misto dos dois? Sim. São paredes de concreto, Gabriel, e também são pré-fabricadas, porque essas paredes são feitas previamente no ambiente industrial e fora do seu local de utilização definitiva. Então, de fato, aqui nós temos uma construção com paredes de concreto, né, painéis, a gente chama aqui de painéis portantes, e, além disso, são construções que também são pré-fabricadas porque são feitas fora do seu local de uso definitivo no ambiente industrial. Então, de fato, é um misto aí, uma das duas construções. Hoje já está se crescendo um pouco nessas construções com parede de concreto, né? Aquelas feitas no local, por exemplo, com EPS, né? Isso é interessante. Eu particularmente tenho um apreço por isso, acho legal. Acho que já é um passo interessante do ponto de vista de modernização de construções pequenas aí. Mas de fato aí, Gabriel, boa contribuição é um misto, né? De construções com paredes de concreto e pré-fabricadas, né? Aqui nós chamamos de painéis portantes porque eles se suportam. Então você não precisa de uma estrutura naturalmente aqui de esqueleto, né? Com pilares e vigas para suportar essa estrutura, tá? Os próprios painéis se suportam aí, suportam a carga